Terceira categoria de vírus, para a gente explicar de maneira mais detalhada, os ribovírus. Sendo que os ribovírus, eles são lá vírus de RNA, mas não formam DNA em momento nenhum do ciclo de vida. Então, diferentemente dos retrovírus, que eles são vírus de RNA que formam DNA, e bem dizer só o HIV de exemplo interessante para a gente, os ribovírus são vírus de RNA que não produzem DNA, a imensa maioria dos vírus é desse jeito, sendo que esses caras, eles podem ser vírus de RNA de fita simples, ou eles podem ser vírus de RNA de fita dupla. Sendo, moçada, que quando a gente fala nos vírus de RNA de fita simples, gente, esses jovenzinhos, eles podem ser subdivididos em duas categorias. Esses vírus de RNA de fita simples, eles podem ser fita simples de cadeia positiva, senso positivo é outra maneira de se falar, ou vírus de RNA de fita simples de cadeia negativa. Senso negativo é a maneira de você descrever. Falar, por exemplo, em RNA cadeia positiva, ou falar, por exemplo, em RNA fita simples de cadeia negativa. Qual a diferença, moçada, entre os vírus de RNA de cadeia positiva e os vírus de RNA de cadeia negativa, vírus de RNA de fita simples, desse jeito? É que nos vírus de RNA de fita simples de cadeia positiva, o RNA viral já é o RNA mensageiro. Ou seja, o RNA do vírus já pode ir para o ribossomo ser traduzido em proteínas. Ele já age como RNA mensageiro. Mas, nos vírus de RNA de fita simples de cadeia negativa, somente, moçada, o RNA complementar ao RNA viral é que vai ser RNA mensageiro. Ou seja, nos vírus de RNA de fita simples cadeia positiva, o próprio vírus já é RNA mensageiro. Ele já pode ir para o ribossomo ser traduzido em proteínas. Mas os vírus de RNA de fita simples cadeia negativa não são RNA mensageiro. Somente o RNA complementar ao RNA viral é que pode ser usado como RNA mensageiro. Claro que a gente tenta explicar isso um bocadinho melhor para vocês. Por exemplo, como é que a gente tem o funcionamento de um vírus de RNA de fita simples cadeia positiva, tá? Então, descrevendo primeiramente um vírus de RNA, fita simples, cadeia positiva. Ora, gente, se esse vírus ele é de cadeia positiva, deixa eu colocar aqui, né? O RNA viral original de cadeia positiva, esse cara já é um RNA mensageiro viral. Era uma vez, moçada, lá, o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, então, ele simplesmente, moçada, vai lá para o ribossomo, vai lá ser traduzido em proteínas virais, proteínas da cápsula e etc e tal. Entretanto, gente, além de você produzir as proteínas da cápsula, você tem que copiar o RNA do vírus para ele poder se reproduzir. E, gente, como é que eu vou fazer a cópia do RNA? Por exemplo, nas células humanas não existe nenhuma enzima capaz de pegar um RNA e produzir outro RNA. Nas células humanas, obrigatoriamente, o RNA é produzido a partir do DNA. Lembra na gente como é que funciona a brincadeira? Era uma vez o bendito do DNA em dupla hélice, né? Então a gente tem lá o DNA trabalhando em dupla hélice. E para a gente poder fabricar o RNA, tem uma enzima chamada de RNA polimerase. RNA polimerase, ela vai pegar a região do gene, lembrando que o gene, ele pega apenas uma das duas fitas, quebra as pontes de hidrogênio na região do gene. Uma vez que você quebra as pontes de hidrogênio na região do gene, o DNA, ele meio que se abre na região do gene. E aí, a mesma enzima RNA polimerase, tá aqui o gene, ela adiciona novos nucleotídeos, né? Adenina, uracila, liga e o RNA agora, ele está pronto.
Ou seja, na gente, para a gente poder fabricar RNA, o RNA é produzido pela enzima RNA polimerase a partir do DNA. Na gente é desse jeito. Poxa, mas isso aqui é um vírus de RNA. E nesse caso, moçada, para ele se reproduzir, ele vai ter que usar o RNA para produzir o RNA. No caso, gente, das células humanas, não tem nenhuma enzima capaz de fazer isso, mas o vírus tem. O vírus, moçada, quando fabrica as proteínas, uma dessas proteínas é uma enzima chamada de RNA replicase. Não existe a enzima RNA replicase no corpo humano, não existe. É o vírus que vai produzir essa enzima na gente. A única enzima capaz de produzir RNA é a enzima RNA polimerase, e ela produz RNA a partir do DNA. Mas a enzima RNA replicase, ela replica o RNA. Ela cria uma cópia do RNA a partir do RNA. Beleza? Como é então que a enzima RNA replicase, ela vai trabalhar? Ora, ela vai pegar o RNA original e fazer uma cadeia complementar. Adenina pareia com uracila, citosina com guanina, uracila com adenina e guanina com citosina. Pronto, duplicou. Alguém briga comigo, Landim, seu idiota? Essa duplicação foi muito vagabunda, né? Porque o original era ACUG e a cópia ficou UGAC. É verdade, né? Não ficou igual ao original. De maneira que eu vou ver o seguinte, então. Eu vou fazer agora uma cópia da cópia. Afinal de contas, né? O negativo do negativo, ele é positivo. Então eu vou pegar a enzima RNA replicase de novo e vou fazer uma cópia da cópia. Vamos lá fazer uma cópia. Uracila pareia com adenina, guanina com citosina, adenina com uracila, citosina com guanina. O original era ACUG, agora eu tenho ACUG, de maneira que eu tenho um novo RNA viral, exatamente idêntico ao RNA original para o vírus poder se reproduzir. A propósito, nós vamos pegar algumas proteínas virais para poder montar a cápsula viral, o novo RNA viral mais as proteínas virais. Nós então, gente, vamos produzir, novos vírus. E com isso, gente, o vírus fez o que ele queria, o vírus foi lá e se reproduziu. Um detalhezinho sobre nomenclatura. Se esse RNA original é positivo, né, a cópia dele, o contrário dele, o inverso dele, é um RNA negativo. E se eu fizer o inverso do inverso, o inverso do negativo, é positivo. Por isso, moçada, que para você fazer a duplicação do RNA, infelizmente tem que ser em 2 etapas, né? Você vai ter que chegar e ter um pouquinho mais de trabalho, pegar o RNA positivo, fazer uma cópia negativa, que é o inverso, fazer o inverso do inverso para ser o positivo, o novo RNA viral, para o vírus poder se reproduzir. Nos vírus de RNA de cadeia positiva, a brincadeira é desse jeito. Nos vírus de RNA de cadeia negativa, qual é a diferença de comportamento? Como é que esses caras, eles vão trabalhar? Beleza, né? Vírus de RNA de cadeia negativa era uma vez um vírus de RNA de cadeia negativa, tá lá o RNA viral negativo na brincadeira. Gente, esse RNA viral negativo, ele nesse caso não age como RNA mensageiro. Como ele não age como RNA mensageiro, ele não pode ir para o ribossomo ser traduzido. Ele, moçada, primeiro precisa fazer uma cadeia complementar a ele, para poder essa cadeia complementar ser o RNA mensageiro. Então ele vai precisar daquela enzima RNA replicase para poder fazer uma cópia dele. Nesse caso lá, fazendo a cópia. Citosina pareia com guanina, citosina com guanina, adenina com uracila, uracila com adenina. E essa nova cópia vai ser então o contrário do negativo. O contrário do negativo é positivo. Isso aqui agora vai trabalhar como RNA mensageiro viral, vai trabalhar como RNA mensageiro para o vírus. Não sei se alguém notou de um detalhe crucial. Para que você fabrique o RNA mensageiro, tem que ter essa enzima.
Se você é um vírus de RNA de cadeia positiva, como você já é o RNA mensageiro, você não precisa trazer a enzima com você. Você não precisa vir com a enzima pronta. Você entra, vai para o ribossomo, traduz em proteínas e fabrica a enzima para poder se reproduzir. Beleza. Mas nesse cara de cadeia negativa, o vírus não é RNA mensageiro. Então, para ele poder fazer o mensageiro, ele precisa dessa enzima. Essa enzima, ela já tem que vir pronta na célula, né? Então, nos vírus de RNA de fita positiva, a replicase não precisa vir previamente formada, não precisa estar pronta, porque o RNA mensageiro vai para o ribossomo e fabrica a enzima, beleza. Mas nos vírus de RNA de cadeia negativa, a enzima RNA replicase já tem que vir pronta. Ele já tem que trazer com ela a enzima. Porque quando ele entra na célula, a célula não tem essa enzima e ele precisa dessa enzima já formada para poder fazer o RNA mensageiro dele. Beleza, então a enzima já vem previamente pronto. Ele vai lá, pega o RNA mensageiro viral. Esse RNA mensageiro viral vai lá para os ribossomos ser traduzido em proteínas virais. Quando a gente fala nessas proteínas virais, essas proteínas virais incluem, por exemplo, novas cópias da enzima RNA replicase, né? A gente vai precisar de novas cópias da enzima RNA replicase, exatamente, moçada, para finalizar a reprodução do vírus, né? Que a cadeia original dele era CCAU e essa cópia ficou GGUA, ficou diferente. Então, se eu usar a enzima RNA replicase para fazer uma cópia da cópia, guanina, citosina, guanina, citosina, uracila, adenina, adenina, uracila, agora CCAU, CCAU, idêntico à original, agora você tem um novo RNA viral. Um novo RNA viral para poder produzir um novo vírus. Essas proteínas virais, inclusive, que tal a gente deixar algumas cópias da RNA replicase já para quando esses novos vírus atacarem a próxima célula hospedeira? Então, no vírus de RNA de cadeia positiva, os novos vírus produzidos não precisam levar a replicase com eles. Eles são mensageiro, eles já fazem a replicase deles. Mas nos vírus de RNA de cadeia negativa, eles têm que vir com a enzima RNA replicase pronta. Então, quando eu fizer RNA replicase, eu já vou deixar algumas cópias guardadas para colocar no novo vírus. Claro, né? Nós vamos ter aqui proteínas virais para fazer o capsídeo. Nessa brincadeira, vou pegar o RNA, vou pegar a replicase, vou pegar as proteínas virais do capsídeo e vou então fabricar novos vírus para o vírus se reproduzir. Pronto, ele conseguiu o que ele queria. O RNA original negativo, então a cópia é o positivo e a cópia vai ser negativo aqui, né? Tanto é que o original era negativo e aí você criou um novo RNA viral negativo idêntico ao original e vai usar esse novo RNA viral para fabricar novos vírus que já trazem com eles a replicase para quando entrarem na próxima célula hospedeira, a replicase já estar pronta. Percebam, por favor, que no final das contas, os dois grupos de vírus, eles são muito parecidos em alguns aspectos. Aspecto número 1, os dois dependem da RNA replicase. Os dois precisam da RNA replicase. Então, esses carinhas aqui, os vírus de RNA fita simples, eles utilizam essa enzima RNA replicase, que é exatamente uma enzima que ela vai produzir RNA a partir de RNA. Então, produz RNA a partir de RNA. Beleza. Entretanto, aquela diferença, né? Que o vírus de RNA de cadeia positiva não precisa trazer a enzima pronta, ele fabrica a enzima quando ele entra, mas o de RNA cadeia negativa, a enzima tem que vir previamente formada dentro dele. Outra coisa em comum entre os dois tipos de vírus, né? Nos dois tipos de vírus, sempre é o RNA positivo que é o mensageiro. Quer ver? Quando ele é RNA viral positivo, ele já é o mensageiro. Quando ele é RNA viral negativo, não é mensageiro. Então ele tem que fazer o positivo para o positivo ser o mensageiro. Então, até o nome positivo faz sentido, né? Nesse caso, o positivo é o que funciona. É que é
o mensageiro. Então, o RNA positivo é exatamente o RNA mensageiro, nesse caso, em todos os tipos de vírus de RNA fita simples. Tanto no positivo quanto no negativo, é o positivo que vai ser o RNA mensageiro. E, moçada, terceira coisa em comum entre esses dois caras, eles sempre têm que fazer a duplicação do RNA em duas etapas, né? Então, você tem primeiro passo do positivo para o negativo, segundo passo do negativo para o positivo. Primeiro passo do negativo para o positivo, segundo passo do positivo para o negativo. Por que isso aí é um problemão? É um problemão, né, moçada? Porque quanto mais etapas de duplicação você tiver, maior o risco de você cometer erros, né? Então, aquela história, moçada, de que você fez uma cópia uma vez, isso aqui é uma cópia de uma cópia, xerox de uma xerox. Aquele comentário idiota que eu fiz certa vez, né? Que xerox de xerox sempre sai uma grande merda, né? Se você fizer xerox do original, sai bonitinho. Mas xerox da xerox sempre sai um cocô. E quando eu trabalho com vírus de RNA, eles sempre trabalham fazer xerox do original e xerox da xerox. Fazer uma xerox do original e xerox da xerox. Ou seja, eles sempre têm um risco alto de errar. Nesse caso, moçada, eles apresentam um alto risco de acumular mutações. Um risco aumentado de acumular mutações, exatamente por causa do processo de replicação que eles vão ter. Nesse processo de replicação em duas etapas, alto risco lá de você acumular mutações. Isso aqui comum aos vírus de RNA fita simples. Sejam eles de cadeia positiva ou de cadeia negativa. Quando você pega, por exemplo, vírus de RNA de fita simples, né, cadeia positiva, sei lá, carinhas como, por exemplo, o vírus da poliomielite, trabalha desse jeito. Você pega, por exemplo, lá, fita simples, cadeia negativa, carinhas como, por exemplo, o vírus influenza da gripe, trabalham desse jeito. Cada um deles, moçada, tem lá as suas peculiaridades. Cada tipo de vírus de RNA pode ser de um jeito, cadeia positiva, ou de outro jeito, cadeia negativa.